separei um texto para a nossa meditação, uma breve meditação, não será uma pregação, embora a pregação deste texto e todos os seus correlatos e ideias juntas nesse texto que nós vamos ler em Isaías. Eu prego normalmente em duas mensagens, normalmente são mensagens que eu prego no dia da Páscoa, e acho ela muito válida para essa data, que se eu tenho o título de O Coração do Evangelho. Mas hoje nós vamos apenas fazer uma meditação breve, ainda que pensando sobre este tema, mas eu quero ler Isaías 52, a partir do verso 13, até o capítulo 53, verso 12. Isaías 52, verso 13, até o versículo 12 do capítulo 53. Diz assim o texto sagrado: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que qualquer outro, e a sua aparência mais do que as dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura, olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos lhe repartirá o despojo. E com os poderosos ele repartirá o despojo. Pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aqui nós temos um texto clássico sobre o servo sofredor, que Isaías começa a apresentar e falar de Jesus. E numa data como de hoje, nada melhor do que recordar disso. A história de Troia, o príncipe Pérez, ele raptou, a princesa Helena de Troia. E aí os expedicionários gregos
os expedicionários gregos levaram um navio para resgatá-la, mas no meio do caminho eles foram impedidos, né, por meio de um vento contrário. Aí diz nessa história que Agamenon, o general grego, mandou buscar a sua filha em casa e em uma cerimônia ele a ofereceu em sacrifício para acalmar a evidente hostilidade dos deuses. E essa ação deu bom resultado, segundo a história. O vento começou a soprar ao contrário e a frota alcançou Troia sem maiores dificuldades. Essa passagem da lenda referente à guerra de Troia, que data de cerca de 1000 a.C., reflete uma ideia que deveria ser também, de certa forma, nós vamos explicar isso, comum a nós cristãos, que trata de propiciação. Né? Só que aqui nós temos uma ideia de propiciação a partir da religião pagã, né? Que em todo o mundo foi assim, e é ainda em muitos lugares, né? Essa ideia da propiciação da religião pagã. A ideia é a seguinte, de modo geral: existem vários deuses, e nenhum deus tem domínio absoluto sobre todas as coisas. Então cada um tem poder de tornar a vida mais fácil ou mais difícil em determinadas situações. Tá? Então você tem o Deus da chuva, você tem o Deus do vento, você tem o Deus do monte, você tem o Deus do vale. Cada um comanda o seu pedaço. Né? E você deve então direcionar suas orações, por assim dizer, ou as suas petições, ou os seus sacrifícios àqueles determinados deuses ou determinado Deus, de acordo com a necessidade. E o temperamento deles é normalmente incerto, né? Eles ofendem-se com as menores coisas, sentem ciúmes porque acham que você dá mais atenção a outros deuses do que a ele e a outras pessoas. E o modo de impedir que você haja desse modo é criar circunstâncias que possam feri-lo. Então esses deuses, eles usam determinadas circunstâncias para te atrapalhar e chamar sua atenção para eles. Isso é a ideia do paganismo. Então, no paganismo ainda, a propiciação tem uma ideia de você acalmar os deuses, alegrando-os com uma oferenda, cuja regra é quanto maior, melhor. Os deuses são inclinados a suspender sua ação por qualquer coisa de bom tamanho que seja oferecida a eles. Então você oferece um sacrifício de maneira que você vá negociar com esses deuses, por assim dizer, para produzir um resultado desejado. O sacrifício humano, em particular, é muito dispendioso, mas, segundo o paganismo, também é o mais eficiente. Assim, a religião pagã parece com um duro mercantilismo. Então, de acordo com a propiciação do paganismo, para aplacar a ira desse Deus, o que acontece de modo regular como parte da vida, então você tem que sempre estar oferecendo determinado sacrifício a determinado Deus, de modo que você acalme a ira dele. A Bíblia, porém, nos tira de imediato do mundo da religião pagã. Ela condena totalmente o paganismo como uma monstruosa distorção da verdade. E em lugar de um aglomerado de deuses feito tão claramente à imagem do ser humano, que se comportam como artistas de cinema, a Bíblia apresenta o único Criador poderoso, o único Deus verdadeiro, em quem toda bondade e verdade encontram origem e para quem todo o mal é abominável. Em Deus não há um gênio mau. Deus não é um Deus caprichoso, cheio de vaidade ou de má vontade. Podia-se esperar, portanto, que não houvesse na religião bíblica lugar para a ideia de propiciação. Mas não é isso que vemos, sim o contrário. A ideia de propiciação, isto é, acalmar a ira de Deus por meio de oferendas, é encontrada em vários lugares da Bíblia. Vários lugares da Bíblia. Agora, qual é a base bíblica para isso? Qual a propiciação
como é que a gente pode ver a propiciação na Bíblia? No Antigo Testamento, queridos, ela é a base de todos os rituais prescritos para a expiação do pecado e da culpa. Para o dia do sacrifício, Levítico 4, de 1 a 6, capítulo 7, capítulo 16, e outros pontos também. Um dos momentos que nós vemos uma expressão clara é a narrativa de Números 16, onde Deus ameaça destruir o povo por caluniar seu julgamento sobre Coré, Datã e Abirão. Então Moisés, e o povo começa a morrer, então Moisés fala para Arão, pegue o seu incensário, ponha incenso e tire fogo do altar, vá depressa à comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga já começou. E aí o texto diz que Abraão acendeu e fez propiciação por eles e a praga cessou. No Novo Testamento, nós temos a base lógica da justificação dos pecadores na propiciação. Na verdade, queridos, a pregação do Evangelho que não contém a propiciação, ela deixa de expor o todo do Evangelho. A propiciação está no coração do Evangelho. A propiciação está no coração do Evangelho. E aí nós temos 4 textos do Novo Testamento, e depois nós vamos concluir usando Isaías, embora eu nem tenha começado, como eu disse, apenas uma meditação. Mas nós temos uma clássica declaração de Paulo sobre a base lógica da justificação dos pecadores. Romanos 3, 21 a 26, que diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Justiça mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. De uma maneira muito rápida, só para explicar, veja que Deus é quem oferece Cristo como propiciação para aplacar a sua própria ira que era contra nós. Deus estava irado contra nós, mas não havia nenhum sacrifício possível que aplacasse essa ira. Sangue de touros e de bodes não podem apagar pecados, não aplacavam a ira de Deus. Todos os rituais, todo o sangue derramado apenas apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo o sangue derramado nos sacrifícios do Velho Testamento apontavam para aquilo que nós temos aqui em Isaías 53, o Messias sofredor. Aquele em que faria o penoso trabalho e ficaria satisfeito com o resultado. Aquele que levaria o pecado de muitos. Aquele que faria propiciação pelos nossos pecados. Mas é Deus quem oferece o sacrifício para si mesmo. E é o próprio Deus que se sacrifica em nosso lugar para acalmar a si mesmo. Ele se torna o justo e o justificador. Veja que maravilha de doutrina que nós temos aqui. E isso está no coração do Evangelho. O Cristo que propiciou os nossos pecados. Ele pagou para si mesmo os nossos pecados. Mas também nós temos uma exposição em Hebreus sobre a base lógica da encarnação do Filho de Deus, em Hebreus 2,17, que diz: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel em relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Quem fazia lá no Antigo Testamento a propiciação pelos pecados do povo? Quem apresentava o sacrifício? Era o sumo sacerdote. Cristo é quem faz isso. Mas no lugar de matar um animal, é o próprio Cristo que se oferece para a nossa salvação.
terceiro é o testemunho de João sobre o ministério celestial de nosso Senhor. Ele fala: se alguém pecar, se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E a quarta é a definição do amor de Deus, oferecida por João. Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação tem lugar no seu cristianismo? A fé contida no Novo Testamento, ela é central. O amor de Deus, a encarnação do Filho, o significado da cruz, a intercessão celestial de Cristo, o caminho da salvação, tudo deve ser explicado em termos de propiciação. Nas passagens citadas, qualquer explicação que não inclua propiciação será incompleta do Evangelho, né? Na verdade, até falsa para os padrões do Novo Testamento. Dizendo isto, queridos, nadamos contra a corrente de muitos ensinamentos modernos e condenamos com um só golpe os pontos de vista de um grande número de destacados líderes da igreja moderna. Porque estamos mostrando que o evangelho que não tem como centro a propiciação é um evangelho diferente do que Paulo pregou. E as implicações disso é que nós teremos uma cruz vazia, sem resultados práticos, por assim dizer. Muito bem, queridos, nós, como eu disse, nós poderíamos ter aqui 2 horas de estudo sobre esse assunto e especialmente sobre o texto, né? Chegando no texto de Isaías 53, que complementaria todo este assunto. Mas o que eu quero concluir dizendo é que o servo sofredor de Isaías 53 é a propiciação pelos nossos pecados. Nós vemos lá claramente o que ele fez. Isaías 53 nos mostra claramente que a propiciação é obra do próprio Deus. Ele vai enviar o seu Filho, aquele que morreria e que morreu para nos salvar. Então, a morte de Cristo, ela é a força motriz da nossa vida. E foi a força motriz da vida de Jesus. Cristo, ele morreu para nos dar paz, para nos dar a glória de Deus, para nos garantir a eternidade. O que nós lemos em Isaías 53 mostra claramente que ele não tinha nenhuma beleza, nenhuma formosura, ele era desprezado, mas ele tomou sobre si os nossos pecados, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Então nós fomos salvos, sarados, transformados por causa do que ele fez. E o texto nos diz que agradou ao Senhor moê-lo, esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Para quê? Porque o resultado seria a propiciação pelos nossos pecados. Propiciação pelos pecados daqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Então Cristo morreu por nós, os que fomos, somos e aqueles que serão salvos também. Ele deu a sua vida para propiciar, para acalmar, para aplacar a ira de Deus que era contra nós. E por fim disse também lá em Isaías 53 que ele virá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O meu servo justo justificará a muitos. Então, na verdade, tudo que Cristo fez foi para justificar os eleitos do Pai, morrendo e propiciando, então, assim, os seus pecados para a glória do nome do nosso eterno Deus. Que Deus possa muito nos abençoar, irmãos. Que o Evangelho, as boas novas do amor redentor e da misericórdia propiciatória que constitui esse coração do Evangelho, possa nos impelir a um louvor sem fim. Que nós possamos cantar e glorificar
o cordeiro que foi morto. Não é? Como diz aquele hino 60 do cantor cristão, saudai o nome de Jesus. Arcanjos vos prostrais, arcanjos vos prostrai. O Filho do glorioso Deus, com glória coroai. Ó raças, tribos e nações, e por aí vai. Alegres adorai, alegres adorai. E nós devemos então nos alegrar, adorar, celebrar Jesus Cristo, Cordeiro que foi morto na última Páscoa, inaugurando uma nova era. E nós sempre comemoramos isso quando realizamos a ceia do Senhor. Na ceia do Senhor nós lembramos que a Páscoa terminou e foi instituída uma nova festa. A festa de recordar o que Cristo fez para propiciar os nossos pecados. E agora nós temos paz com Deus. Deus abençoe a todos. Continuamos o nosso culto. Forte abraço.